Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E o convidado de hoje tem só 15 anos de experiência com vendas e neuromarketing. Gente, no último ano fez mais de 5 milhões de reais vendendo na internet e transformou mais de 400 pessoas em milionárias. Com vocês, Alisson Casagrande, o grande Alicasa. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer, galera. Prazer, desejos em estar aqui. E hoje a gente vai falar bastante sobre oferta direta e como criar uma mentalidade de oferta direta. Então, simbora. Massa. Olha, ali de cara, você tem 15 anos aí de chão, né, com vendas. Conta pra gente como é que começou a sua jornada no mundo das vendas, cara. Cara, foi muito louco porque eu comecei como CLT, né? Apesar do o meu pai ele empreender, ele tinha uma mecânica, tem uma mecânica de carros. Eu comecei como CLT porque eu queria ser gerente de uma empresa, né? E eu trabalhava numa multinacional. Comecei lá embaixo, cara. Eu era estofador. Estofador fazia os assentos bancos de ônibus, sabe? Os ônibus rodoviários que a gente faz as viagens, eu era o estofador que estofava aqueles bancos lá. E aí, cara, eu fui subindo de cargo dentro dessa empresa, até que chegou um dia, meu salário já estava bem bom, e eu cheguei na casa dos meus pais, que eu morava com eles naquela época, e eu mostrei pro meu pai o quanto eu tinha ganhado, que eu estava muito surpreso, porque eu saí de estofador e eu já era facilitador daquele setor, né, que era um cargo bem acima que tinha naquele setor. E aí, cara, eu mostrei pro meu pai aquele salário, que eu tava felizão. E ele olhou assim, ele pegou aquele papel e ele olhou pra mim assim, ele disse: "Filho, como é que tu vai comprar uma casa com esse dinheiro?" Cara, daí eu olhei aquele papel, olhei pra ele, olhei o papel, olhei pra ele. Aí eu fui lá e pedi demissão, né? Porque eu sabia que aquele caminho não ia rolar, cara. Aí, quando eu saí daquilo ali, perto da casa dos meus pais, tinha aberto uma empresa da Honda que vendia motos da Honda. E aí eu fui lá pedir emprego, o cara falou: "Você tem experiência com vendas?" "Não." Ele: "Então não vou te empregar." Cara, eu passei, eu acho que foram 2 semanas inteiras, todo dia, indo lá pedindo emprego pro mesmo cara. Na Honda. Na Honda. Até que um dia ele disse: tá aqui uma jaqueta da Komoto, né, que era o nome da empresa, uma jaqueta vermelha, e tá aqui a pasta, tu pode vender moto. Eu disse: "Mas eu vou vender moto aonde?" Ele disse: "Cara, tu é vendedor externo, a gente nem tem esse setor, tu que tá começando." Olha isso. E aí, cara, eu comecei vendendo motos, né, eu ia pras paradas de ônibus oferecer moto, oferecia consórcio de motos. E aí, logo depois disso, teve uma feira de motos, e eu fui nessa feira e tinha um stand de colchões perto dessa feira, e eu conheci o cara do stand de colchões, e eu ficava tentando vender uma moto pra ele vendendo colchão, eu tentando vender uma moto e eu vendendo colchão. E aí, cara, esse cara foi me visitar na casa dos meus pais, eu acabei comprando um colchão dele, eu me apaixonei pelo negócio, e foi ali que eu comecei a empreender de verdade, que eu comecei a vender colchão de porta em porta. E desde 2014 até agora, até 2018, eu vendia colchões de porta em porta. Quer comprar colchão? Quer comprar colchão? Quer comprar colchão? Então foi grande parte da minha vida, eu aprendi marketing na rua. Eu aprendi marketing batendo nas portas, né? Levou muito não. Meu Deus! Inclusive de levar muito não, eu criei a regra 21-3-1, né? Cada 21 portas que eu batia, 3 pessoas diziam: talvez isso me interesse. E uma dessas pessoas comprava, né? Então eu sabia que eu tinha a média do 21-3-1. Precisava de 21 portas, 3 iriam talvez me ouvir e uma iria comprar. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer o meu próprio dinheiro, porque quanto que eu ia ganhar? Eu ia ganhar exatamente proporcional a quantas portas eu ia bater. Porque chegou um momento, cara, que eu bati em tanta porta que eu não começava mais a olhar os sims que eu levava. Eu comecei a dividir o valor de um colchão pelas portas que eu batia. Então, quanto mais portas eu batia, eu lembro que na época eu ganhava R$30 para bater em cada porta, sacou? Ao invés de eu levar um sim e 20 nãos, eu comecei a botar na minha cabeça que eu levava R$30 cada porta. Nossa, então, muda tudo. Cara. Muda tudo, porque daí meu negócio era só bater na porta, sacou?
Então você nem se preocupava com os nãos que você levava. É que eu não levava mais não, né? Eu levava R$30. Olha isso como Fantástico. a mudança de Sacou? visão muda tudo, né? É tudo questão de perspectiva. Pegando um gancho no que você tá dizendo, né, da sua história, é que tem muita gente que tem dificuldade com venda. Tipo, eu não nasci pra ser vendedor. Justamente por conta do medo de tomar um não. Mas se você muda a perspectiva, olha aí. Sabe uma coisa que eu percebo, Ali? Que as pessoas vêm aqui, e principalmente os mais jovens, assim, eles falam do marketing digital como se o marketing digital tivesse reinventado a roda. Mas aí a gente vai ver e a gente percebe que o marketing digital aplica conceitos de marketing que já existiam no mundo físico, Sim. só que ajustados para o marketing digital. Então, partindo desse pressuposto, como é que você fazia para vender colchão pra galera? Então, cara, o que eu fazia? Eu escolhi uma rua, né? Depois de eu ter matado os meus primeiros contatos, que seria o meu tráfego quente, né? O público quente, que era quem eu conhecia, que eu ofereci para todo mundo, né? Depois que aconteceu isso, eu comecei a trabalhar com o tráfego frio. E como é que eu fazia com esse tráfego frio? Cara, eu entrava numa rua e aí eu mapeava todas as casas e o que eu fazia nessa rua? Eu ficava olhando que horas as pessoas saíam de casa, que horas as pessoas voltavam para casa e eu anotava, bem stalker assim, sabe? Por que eu fazia isso? Porque eu precisava passar na frente quando essa pessoa estivesse saindo para ela lembrar do meu rosto, sacou? E aí o que acontecia, cara? Uma pessoa da rua eu precisava abordar. Então eu abordava assim: opa, tudo bem? Como é que é teu nome? Ah, meu nome é Carol. Ah, é? Quem é que mora aqui na frente? Aqui na frente mora o João. Beleza, era só a informação que eu precisava. Aí eu ia abordar o João e eu falava: opa, tudo bem, João? Eu tava falando com a Carol. Outra história, né? Mudou tudo. Mudou a história. Então era assim que eu fazia. Daí depois de todo mundo me conhecer nessa rua, né? A partir desse momento começava a minha oferta, que eu falava que eu vendia colchão e queria mostrar para cada uma das pessoas, né? 21 pessoas eu mostrava, 3 concordavam em eu mostrar o produto e uma comprava. Essa era a média. Caramba, que interessante isso, né? Porque, olha, muda tudo. João, a Maria me falou, tipo, velho, já é um conhecido, deixa eu te ouvir agora, né? Mas como é que deu, tipo, isso aí pra ter essa sacada que você já tinha tomado uns nãos antes, né? Você falou, preciso estar mais amigável pra essa galera. Cara, eu tive bons mentores na época, sabe? Olha isso. Eu tive bons mentores. Uma das pessoas que eu aprendi, ele até estava no Guinness Book como um dos maiores palestrantes do Brasil na época, né? E ele era um dos meus mentores. Então, eu aprendi bastante com ele, bastante técnicas que eu não sabia que eram técnicas de persuasão na época, eu era muito jovem, eu não sabia sobre neuromarketing, eu não sabia disso e a gente sabia as técnicas, mas não sabia os nomes e não sabia por que elas funcionavam. A gente só aplicava e depois a gente foi aperfeiçoando o nosso aprendizado, né? Até chegar o dia de levar isso para outros patamares, né? Entendi. Que interessante. E quanto você chegou a vender assim com o colchão? Cara, eu tive mês, olha que loucura, eu tive mês que eu vendi 48 peças de colchão. Tu imagina que assim, ó, eu precisava bater em 21 casas para vender uma. Eu cheguei a vender 48 em um mês. Tipo, é muito colchão. E detalhe, como eu trabalhava de porta em porta, não era um marketing digital que tu pode pegar até a pessoa lá no banheiro com o celular, Sim. Né? Tu precisa que seja no horário que a pessoa não tá trabalhando, tu precisa que não seja em final de semana, entende? Então é muito curto o espaço de tempo que tu tem para oferecer. E você já tava, tipo, precisa saber o horário que a pessoa tá em casa, que horas que ela vai passar e você pode passar junto. É tudo segmentar isso aí, né? No final das contas. Não, é bem mais difícil, o buraco é mais embaixo aí, cara. Com certeza. Ele acaba sendo muito segmentado, cara, porque o que acontece? Quando tu tem uma escola que tu aprende essa veia de entender desde todos os costumes do cliente, tu acaba entendendo melhor o cliente, sabe? E nisso tu aprende que tu não é um vendedor mais. Tu aprende, cara, que tu vê que aquela pessoa tá sofrendo, que ela acorda às 5 da manhã, que ela rala pra caramba, que ela tem filho na escola, que ela tá... Que, cara, tu sabe que o teu produto, no caso, o meu, no caso, o colchão, iria melhorar a vida dele, entende? Então, quando eu vou pra frente da pessoa, eu não tava mais tentando vender
ou oferecendo alguma coisa. Eu tava realmente ajudando ele a ter uma vida melhor, saca? E isso é os conceitos que eu trago até hoje para todos os meus produtos e para os produtos dos meus clientes e alunos, né? Que legal. E quanto tempo você ficou nessa antes de você encontrar a internet e começar a criar um negócio digital? Então, eu fiquei de 2014 até 2018 vendendo colchão de porta em porta. Inclusive, nesse meio tempo, eu cheguei a criar uma marca de colchão, eu cheguei a vender essa marca de colchão, a gente fabricava colchões, né? Eu cheguei a vender essa marca, foi bem legal, né? Não era uma... Depois eu prestei atenção, eu eu entendi que o meu negócio era vendas, porque a lucratividade de vender sempre foi muito maior do que a de fabricar, né? E qual era a pergunta? Quanto tempo você ficou vendendo colchão e aí em que momento você conheceu a internet e viu que poderia ter um negócio digital? Então, eu fiquei vendendo colchão de 2014 a 2018, mas eu comecei no digital em 2017. A gente via aquelas propagandas de lançamento e e aí, cara, eu e a minha esposa, a gente resolveu lançar um curso dela de culinária. E aí a gente fez os nossos primeiros lançamentos em 2017. Não foram lá grandes coisas, não foi muito bom, pra falar bem a verdade. E aí a gente até deixou meio morno, assim, sabe? Não levou muito pra frente. Só que aí ela falou assim: Ali, e se a gente pegar essa expertise que tu tem de vender colchão de porta em porta, e ao invés de fazer lançamento, usar esse método para vender os cursos, tu acha que pode dar bom? Eu disse, vamos testar. E aí o que a gente fez? Aqueles poucos alunos que a gente tinha vendido o primeiro curso, nós fizemos uma pesquisa com eles para ver o que eles queriam comprar. E eles responderam, a gente quer comprar o curso de tal coisa. Beleza. Aí a Manu foi lá, cara, em dezembro, gravou aquilo lá, assim, eu acho que umas 2 semanas a gente levou a gravação. Aí era Natal, era Ano Novo, e a gente já tava comemorando aquilo ali que ia dar certo, sabe? Mas nunca tinha experimentado. Dia 5 de janeiro de 2018, a gente colocou no ar o nosso primeiro produto, né? Com essa forma, que era o formato de vender colchão. E em fevereiro, cara, de 2018, a gente já tinha batido os primeiros 100 mil reais líquidos. Uou, líquidos, nem faturamento. Isso com a estratégia de colchões. E aí, dali pra frente, o negócio só aumentou e se tornou a maior escola de gastronomia italiana do Brasil, né? A da Manu. E, cara, ultrapassou 1 milhão, foi maravilhoso, Isso sabe? só vocês dois trabalhando na operação, ou tinha mais pessoas trabalhando? Só nós dois, a gente nunca teve ninguém a mais. Caramba, velho. A gente nunca Isso que é teve doido. A gente recebeu aqui há não muito tempo atrás o Igor Neves. Ele falou assim, eu e a minha esposa, os primeiros 100 mil de faturamento a gente fez tudo sozinho. Aí ele falou, então pra você que tá começando e acha que precisa ter equipe, com 2 pessoas você faz muita coisa. Só que a maioria das pessoas não consegue visualizar isso, né? Não, Porque tem gente que duvida. Tem gente que duvida. Vou lidar com copy, com tráfego, com isso, com aquilo. Mas se tiver uma operação bem ajustadinha, funciona, né, cara? Cara, a gente hoje tem 2 empresas. Até hoje a gente não tem funcionários.